boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ver então a paginazinha, a mensagem Religião dos Espíritos, lição 15, Renascimento. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira de fé e caminha para diante sem descrer da felicidade. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos como se retirassem de província infernal, mas voltarão a ele em momento oportuno com lágrimas de tardio arrependimento para reajustar suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhes buscassem compreender as lições ocultas. Outros, muitos, fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se sustentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhe as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo, no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã o sol renascente de cada dia. E diante dessa belíssima lição, que nos exorta a refletirmos sobre as nossas atitudes, como é que nós estamos nos comportando diante do nosso semelhante, daqueles que estão ao nosso lado, que são aqueles que nos comprometemos na reencarnação de nos reajustarmos. Então, que nós tenhamos, sim, a paciência necessária, a indulgência e o perdão necessário para que nós possamos passar pelas lutas, pelas provas e vencê-las uma a uma. Porque o propósito de Deus para todos nós é a nossa melhoria íntima, é a nossa renovação. Então, façamos a nossa parte com boa vontade e com amor acima de tudo. E assim, Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso Vicente, que nos trará o estudo do Teu Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que o Senhor possa envolvê-lo, intuí-lo e inspirá-lo neste momento, para que ele possa explaná-lo de acordo com aquilo que Tu queres que nós saibamos. Abençoa nossa Patrícia, que nos trará o estudo e o comentário do Evangelho na noite de hoje, que ela também possa ser envolvida no manto de nossa Mãe Santíssima, para que ela possa explanar o Teu Evangelho com amor, com sabedoria. E assim, Senhor, envolve-nos a todos,
para que compreendamos tudo aquilo que necessitamos. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Tem medo de quebrar, não sei como é que faz. Ok, resolvido o problema tecnológico, né? Boa noite a todos. A gente começa sempre agradecendo a oportunidade de trabalho que a casa nos proporciona e solicitando amparo espiritual para que a gente possa ser intuído e inspirado e possamos aproveitar o máximo possível o assunto que nós vamos conversar aqui na noite de hoje, que é um assunto do Livro dos Espíritos. Está lá nas questões de 330 a 343, que fala do prelúdio do retorno. Prelúdio são aquelas coisas que antecedem, né? Que vêm antes. Do retorno. Retorno de onde? No caso aqui, no retorno do plano espiritual para o plano material. A gente costuma falar assim, né? Vida espiritual, vida material, quando na realidade a nossa vida ela é uma coisa só. Ela é única. Apenas a gente transita em dois planos. Ora estamos no plano espiritual e ora estamos no plano material. Então não há uma vida espiritual, uma vida material. A vida é uma só, o espírito é único e ele transita nesses dois planos visando o seu aperfeiçoamento. Nós já vimos no Livro dos Espíritos, ele diz para a gente que no plano espiritual, via de regra, apesar de haver a oportunidade de nós realizarmos alguma evolução no plano espiritual, e a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe aqui, no plano espiritual, a gente mais que estuda e planeja em cima daqueles detalhes que nós temos necessidades mais urgentes de nos melhorarmos, e a gente se fortalece lá, e então a gente vem para o plano material para colocar à prova se aquilo que nós estudamos, se nós realmente aprendemos. Então, mais ou menos como se fosse assim. No plano espiritual, a gente estuda e se fortalece, e quando achamos que estamos prontos, nós viemos para a matéria e vamos ser colocados então à prova. Por isso o planeta de provas e expiações. Mas, então, algumas coisas acontecem durante esse prelúdio de retorno do plano espiritual para o plano material. Como eu falei que a vida é uma só, e a gente transita
entre esses dois planos diferentes, o modus operandi de como essas coisas se dão, tanto no plano material quanto no plano espiritual, a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa, não difere muito, né? A gente vai ver que tem perturbação quando a gente vem de lá para cá, assim como tem quando a gente vai daqui para lá. Porque, na realidade, quando a gente reencarna, nós estamos morrendo no plano espiritual para renascermos aqui. Da mesma forma que quando a gente retorna, que a gente morre aqui e renasce lá. Então, a gente passa pelo mesmo processo de mudança de plano que traz algumas perturbações para nós, traz algumas incertezas e algumas inseguranças. E é disso que a gente vai estar falando agora. Então, lá na questão 330, Kardec pergunta assim para os espíritos: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? E os espíritos respondem: eles a pressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo. Como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá? A gente está falando do retorno do plano espiritual para cá. E ele aqui já começa, nessa primeira resposta aqui, os espíritos já nos dizem da semelhança do processo, tal como nós estávamos falando ainda há pouco. Nós estamos aqui, todos nós sabemos que um dia vamos desencarnar, né? Nenhum de nós tem dúvida disso. Isso é uma coisa inexorável. Se tem uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, é que um dia nós vamos desencarnar, nós vamos deixar esse corpo e vamos deixar esse planeta. Quando nós estamos no plano espiritual, enquanto espíritos errantes, só relembrando, o que é um espírito errante? Espírito errante é todo aquele espírito que ainda tem necessidade de reencarnar. Os espíritos que não têm mais essa necessidade, os espíritos puros, eles não são errantes. Errantes somos nós, que ainda temos necessidade de reencarnar e reencarnar muitas vezes ainda. Então, quando a gente está lá, tal como aqui eu sei que eu vou desencarnar um dia, quando a gente está no plano espiritual, o que ele está dizendo para a gente é que a gente sabe que um dia nós vamos ter que voltar para o plano material. Porque para espírito errante, isso é tão inexorável quanto a morte é para nós que estamos aqui encarnados. E nós que estamos aqui encarnados e sabemos que vamos desencarnar, a gente sabe quando que vai desencarnar? Não sabemos. Salvo, a gente pode ter um pressentimento mais forte quando a gente está passando por um processo de enfermidade grave, que a gente já tem a consciência de que não vai conseguir sair dele, né? A gente tem um pressentimento maior de que a hora da gente deixar esse planeta está mais próxima. Da mesma forma, no plano espiritual, eles sabem que vão reencarnar. Sabem quando? Também não. Também não sabem. É quando? Daqui a 30 anos, 40, 20... Não sabemos. Cada caso é um caso, não tem receita de bolo, né? Vai depender da necessidade, o qual é aquilo. Mas também tem um outro detalhe. A gente sabe que a doutrina fala para nós, e quando o livro dos Espíritos traz essas notícias para a gente, ele está falando do espírito mediano. É claro que existem os pontos fora da curva, os casos excepcionais, mas, via de regra, quando nós estamos no plano espiritual, a gente participa do nosso planejamento para o próximo retorno aqui na Terra.
Então a gente desencarna, chega lá no plano espiritual, estamos lá com os nossos amigos espirituais, os técnicos, encarregados de, junto com a gente, quando nós temos condições de participar, estamos lá planejando. Olha, Vicente, você, para voltar para a Terra, o interessante, o bom para você, para a sua evolução espiritual é isso, assim, 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 assado. E isso, o tempo que isso leva também é variável, mas a gente, conforme vai chegando ao término desse planejamento, tal qual como o doente aqui encarnado, ele sabe que está chegando a hora dele mudar de plano. Quando a gente vai chegando ao final desse planejamento, quando a gente pressente que já está o desenho todo, já está se fechando, a gente pode também ter um sentimento mais forte do momento em que teremos que voltar aqui para o planeta. Então, por isso, Kardec coloca aqui essa pergunta, ela é um pouco ampla, genérica, né? Quando ele diz que o espírito pressente, é nesse sentido. Ele sabe que terá que vir, e pelo trabalho que ele tiver no plano espiritual para preparar esse retorno, ele, quanto mais ocorre esse preparo, mais ele tem o sentimento do momento que irá voltar. Mas não é, da mesma forma que não é aqui na matéria, aquela que eu Vicente, você sabe quando você vai desencarnar? Sei, eu sei que eu vou um dia. Né? Pode ser quando eu sair daqui, pode ser aqui nesse momento, tenho aqui um ataque cardíaco, caiu duro aqui, a gente não sabe, não é? Da mesma forma, os que quando estão no plano espiritual, a gente também não sabe quando vai retornar. Vamos levar 20 anos, 30, 40, 50, cada caso é um caso. Então é nesse sentido que os espíritos respondem a Kardec, que a gente tem sim um pressentimento do retorno, porque sabe que o retorno é inevitável, assim como nós temos de que vamos retornar para o plano espiritual. E aí essa questão 330, Kardec desdobra ela na 330A, quando ele pergunta assim: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? É o que a gente já veio de falar ainda há pouco. E os espíritos respondem curtinho: seguramente assim é. A gente sabe que a reencarnação é... Por que a morte nossa aqui na matéria é necessária? Porque nós não somos daqui. A gente está aqui a trabalho, né? O que uma amiga que fala, que muitos de nós confundem, que parece, a gente vem para cá e parece que a Terra e a gente vive na Terra como se fosse um parque de diversões só para lazer. Ela também oferece lazer, mas a gente vem aqui para trabalhar. Então essa amiga minha fala, muitas pessoas vêm para cá, a gente, né, que reencarna, acha que vem com passaporte, quando na realidade é carteira de trabalho. A gente vem para cá para trabalhar, né? Então, a gente precisa desencarnar porque nós não somos daqui, gente. Nós precisamos voltar para casa. Nós somos espíritos tendo experiências na matéria. E não seres materiais vivendo experiências espirituais. Então o desencarne é necessário, nós precisamos voltar, ele é a nossa porta, é a maneira que a gente tem de voltar, não tem outra maneira, não existe outra. E por que a reencarnação é tão necessária como a morte que ele diz aqui? Porque a reencarnação foi um instrumento que o Pai criou para que a gente possa evoluir. Só tem um jeito da gente evoluir. Foi como a gente começou a conversa ainda há pouco. Eu vou para o plano espiritual para me preparar e venho para o plano material para provar que eu aprendi. Igual a gente na escola. Não, o professor ensina a matéria, mas ele se satisfaz se a gente dizer para ele assim: professor, eu aprendi, ele fica satisfeito só com isso? Ele não fica. Ele vai aplicar uma prova na gente. E a prova que vai dizer se a gente aprendeu ou não. Então, o que vai dizer se a gente aprendeu ou não são as nossas experiências aqui nesse planeta. E diz lá o livro
reencarnação ela tem duas finalidades principais. É a gente fazer a nossa obra como coparticipante, fazer a nossa parte como coparticipante na obra do Criador e para nós evoluirmos. Então, sim, a reencarnação é tão necessária quanto a morte por causa disso. Ela é o único meio que a gente tem de evoluirmos espiritualmente. Sem reencarnar e vir para a matéria, para a gente prestar contas do que disse que aprendeu no plano espiritual, nós não temos como evoluir. Então, por isso que ele responde aqui, sim, a reencarnação, ela é uma necessidade no plano espiritual, assim como a morte também é uma necessidade no campo material. E segue na questão 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Responde os espíritos. Há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. A questão aqui também é interessante, em paralelo aqui com o mundo atual que a gente vive. Ele está dizendo aqui que há muitos espíritos errantes no plano espiritual que não compreendem nem se preocupam com a reencarnação. Será que todos nós aqui nos preocupamos com o nosso desencarne? Será que a gente se prepara para desencarnar? Porque precisa, gente. Porque a única coisa certa é que a gente vai desencarnar. E aí o que acontece depois disso? A gente se preocupa com isso? O que acontece depois disso? O que é que eu levo? O que é que eu não levo? O que é que eu preciso desenvolver aqui para voltar melhorado? Será que todos nós nos preocupamos com isso? Ou a gente simplesmente toca a vida, fingindo que não vamos desencarnar um dia, né? Que fala em desencarnar, ai meu Deus do céu, não sei o que, bate na parede. Gente, inevitável. Tem jeito. A gente precisa falar disso. A gente fala de tantas outras coisas que não temos certeza, e aquilo que a gente tem certeza e que precisamos nos cuidar, nos preparar para esse momento, a gente não faz. E no plano espiritual não é diferente. Há aqueles espíritos errantes que estão lá e que não estão preocupados com isso. Às vezes não sabem nem que estão desencarnados. A gente vê isso quando a gente tem a oportunidade de trabalhar na mesa de atendimento fraterno aos irmãos desencarnados, comumente se chama de mesa mediúnica, né? Se apresentam ali irmãos que você vê que eles foram para o plano espiritual despreparados porque não se prepararam para desencarnar e chegam lá e continuam na mesma situação. Pensam que estão vivos. Romances à parte, a gente tem alguns filmes aí que retratam isso. Quem lembra de O Sexto Sentido? Não é? Com Bruce Willis, ele estava desencarnado e não sabia que estava. E o filme Os Outros, né? Que é uma situação reversa, a gente se surpreende no fim, que os que a gente achava que estava desencarnado eram justamente os que estavam desencarnados. Assim, romances à parte, a gente sabe que não são filmes espíritas, são filmes com algum conteúdo espírita, mas a maioria é do conteúdo espiritualista, mas tem alguns pontos ali que retratam bem a doutrina espírita. Né? Então, sim, muitos espíritos no plano espiritual não se preocupam com a reencarnação como uma coisa importante para o seu desenvolvimento espiritual, assim como aqui na Terra, muitos de nós não nos preocupamos com o fato de que vamos retornar ao plano espiritual e precisamos preparar a bagagem ideal para ir para aquele lugar.
né? Não adianta eu amealhar um monte de coisas aqui, pode até servir para o meu conforto momentâneo na terra, que não é nenhum crime, né? A doutrina não condena isso, mas eu tenho que colocar na minha bagagem, principalmente as coisas que eu vou levar para outro plano. E o que é que eu vou levar? Eu vou levar tudo que é virtude moral que eu conseguir desenvolver. Carros, casas, tudo vão ficar aqui, gente. Tudo que a gente encontra, quando aqui a gente chega, e que a gente não vai levar quando desencarnar, são coisas passageiras, né? E a gente precisa, não é não dar valor não, gente, é dar o devido valor, né? As coisas têm seu devido valor, a gente precisa aprender a discernir, né? E aí, como eu disse, a gente chega aqui na Terra com o véu do esquecimento, o que acontece? A gente acha que está aqui só para lazer, e não é. Né? Eu gosto de fazer aquele paralelo com escola. A gente vai para a escola, a finalidade maior é estudar. Mas a escola ela tem lá uma quadra polivalente, que eu posso jogar basquete, eu posso jogar vôlei. Ela tem uma piscina que eu posso praticar natação. Tem uma academia onde eu posso fazer exercícios. Mas isso nos intervalos do estudo. Eu não posso ir para a escola só para ir para a piscina, jogar bola e fazer ginástica. O meu foco principal é o estudo assim a Terra, né? Deus nos proporcionou um monte de coisa prazerosa nesse planeta. Mas não é para a gente focar só nisso, nós temos outras coisas que são prioridades. E a gente acaba esquecendo, e tal qual o estudante que vai para a escola só para brincar, quando chega no fim do ano, ele é reprovado, e é o que acaba acontecendo com a gente quando chegamos no final da nossa reencarnação. Bom, continuando na questão 332, Kardec pergunta se o espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação. E aí os espíritos respondem, pode abreviá-lo, solicitando-o por suas preces, e pode também retardá-lo, se recusar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Então, sim, gente, nós podemos, conforme o nosso grau de entendimento da importância da reencarnação, nós podemos retardá-la ou podemos adiantá-la. Lógico que com a permissão da espiritualidade superior. Não é assim, o Vicente chega, olha, eu não vou não, pronto, acabou. Se me permitirem eu tomar essa atitude, é porque algum motivo tem e a espiritualidade permite. Mas eu não tenho esse poder de por mim mesmo decidir isso, se eu antecipo ou se retardo. Um exemplo bom dessa situação a gente encontra no livro Memória de um Suicida, quando, acho que é Camilo, né? Camilo Castelo Branco, acho que é esse o nome. Ele é um suicida, né? E junto com outros amigos deles que cometeram o mesmo problema, eles são resgatados daquela situação sofrida que o suicida pratica, né? Que o suicida passa quando pratica esse ato, e eles estão lá na espécie lá de colônia, sendo preparados para uma nova reencarnação, e os colegas do Camilo, todos eles chegam um momento e voltam, né? Um parece que vem cego, o outro vem sem braço, por necessidades que tem de virem nessa situação. E o Camilo, ele não tem coragem de voltar. Ele mesmo fala isso lá no livro. E ele se diz até envergonhado, porque ele passa à frente dos instrutores dele e ele se sente envergonhado, não tem coragem de olhar nos olhos dos instrutores, porque ele sabe que os instrutores sabem que ele já tem condição de retornar, mas ele
fica postergando. E por um tempo, os instrutores permitem. Mas a gente vai até ver aqui na questão anterior, já entrando nela, na anterior não, posterior, que diz assim, ó, se o espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, ou seja, na erraticidade, na espiritualidade, e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Não indefinidamente. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino deles. Então, trazendo da questão anterior para essa, o caso do Camilo, ele estava, como se diz popularmente, empurrando com a barriga. Ele já estava pronto para vir. Mas ele se dizia sem coragem, que parece que ele teria que vir cego. E os instrutores permitiram até um determinado tempo, e chegou, como diz aqui, cedo ou tarde, você sente a necessidade, por um motivo ou outro, de que você precisa voltar. E isso aconteceu com ele, né? Num determinado momento, ele tomou a resolução lá e voltou a reencarnar. Mas ele poderia ter ficado indefinidamente? Não pode. O que ia acontecer se ele não chegasse a uma conclusão de que era necessário voltar? O que ia acontecer? Muito provavelmente ele viria contra a vontade dele, né? É aquilo que a gente chama da reencarnação compulsória. Quando a gente reencarna, mesmo contra a nossa vontade. E aí é bom a gente fazer um parêntese aqui, que isso parece ser uma atitude tipo punitiva, de castigo, mas não é, gente. Quando acontece uma reencarnação compulsória, é porque a necessidade tem que falar mais alto do que a vontade. Então é de caráter educativo. Quem aqui nunca pegou uma criança com alguma doença e precisava tomar uma injeção? Aí a gente leva ela para tomar injeção. Ela quer tomar injeção? Não quer. Mas o que a gente faz? Vai tomar injeção. Porque a cura vai vir daquela injeção. Né? Então, a encarnação compulsória é mais ou menos nesse sentido. A pessoa não tem consciência daquela necessidade, ela não consegue nem participar do mínimo de planejamento do que ela precisa. Então, é preciso que a espiritualidade maior, né, tome essa decisão por ela. E aí ela vem compulsoriamente. Tá? Então ninguém fica indefinidamente numa determinada situação, porque a lei é de progresso. Nós estamos fadados a progredir. Isso é um determinismo, o nosso progresso. Então, em algum momento, por algum motivo, nós vamos entender que precisamos caminhar. De novo, trazendo o exemplo para o nosso mundo aqui, quando a gente está na escola, eu tenho um colega ali que para mim é quase irmão, a gente se dá bem pra caramba, mas ele é estudioso e o Vicente é bagunceiro. Aí, aquele colega vai avançando nos anos e o Vicente vai ficando para trás. Mas aquele colega, o Vicente gosta tanto dele, se identifica tanto com ele, que o Vicente quer alcançá-lo novamente. O que é que o Vicente vai fazer? Vai começar a se esforçar para poder progredir e passar de ano na escola. E assim é em tudo. Sempre alguma coisa vai nos motivar para tirar a gente daquela inércia e daquele comodismo em que a gente se coloca. Por isso que ele diz, em algum momento, alguma coisa vai acontecer que vai fazer com que aquele espírito recalcitrante sinta necessidade de fazer o que é necessário para que ele continue avançando. Bom, dando sequência na 334,
a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Gente, quando a gente olha, vamos ver aqui o que os espíritos respondem. Ó. O espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se reencarnar. Deus que tudo sabe, tudo vê, e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. A questão 334 a 335, elas têm a ver. Tanto quanto a 336. Na 335 diz assim, eu vou ler e depois a gente conversa. O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são as provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se o recusasse, sofreria muito mais que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Poderia acontecer que um corpo que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada, nada é criada sem dizer. Bom, aqui a gente fala de duas coisas. A gente fala de escolha de corpo e de escolha de provas. Do jeito que é colocado assim, o espírito pode escolher o corpo, aí tem que tomar cuidado para não ter a sensação de que é assim, né? Existe uma vitrine lá de corpos e eu chego lá e falo, eu quero aquele ali para mim. Não, eu quero aquele lá. Não é essa escolha que é falada aqui, não é nesse sentido. A gente acabou de conversar que quando a gente desencarna, o espírito mediano, ele, tendo condições, ele vai participar junto com a espiritualidade da sua programação reencarnatória. E nessa programação está a escolha do corpo. Porque a escolha do corpo, o corpo que será desenhado para mim, ele será desenhado conforme as provas e o gênero de prova que eu também vou escolher para passar quando encarnado. Então tem que ser um corpo apropriado àquele gênero de prova ao qual eu vou propor que eu seja submetido. Então é nesse sentido que o corpo é escolhido, né? É nesse sentido. Por exemplo, se eu tenho, a gente citou aqui o caso do Camilo Castelo Branco, que tinha necessidade de vir como um deficiente visual, sem a visão. Na programação dele, na programação do corpo que iria atendê-lo, vai ser de um corpo que vai ter um problema visual. Então é nesse sentido que é colocado aqui que a gente pode escolher o corpo. Porque nós precisamos escolher aquele que vai atender às nossas necessidades segundo o gênero de prova que a gente escolher. Porque as provas também, gente, o que nós escolhemos é o gênero dela, não são os detalhes. Os detalhes é no nosso dia a dia. Tem um exemplo, que acho que está até no livro dos Espíritos, que ele diz assim, vamos supor que eu sou um marinheiro, e a minha prova, eu tenho que atravessar um oceano de um ponto A até o ponto B. E qual é o gênero meu de prova? O meu gênero de prova é que quando eu estiver com o meu barco nesse oceano, eu vou enfrentar sempre um mar agitado. Esse é o gênero da prova. O que eu vou fazer quando vier uma onda para bater no barco, isso não está especificado, vai ser decisão minha ali no momento. O que eu faço?
vem uma onda, vai bater no barco, vira o timão para a direita, vira para a esquerda, dou uma charré, aumenta a velocidade, fura a onda. O que eu faço? Isso não está programado. Programado é só o gênero da prova. Qual o gênero da prova? Eu vou navegar sempre no mar agitado. O que eu vou fazer com as ondas vai vir a cada momento que a onda vier. E é o que a gente faz aqui. Todos nós temos um gênero de prova. A gente precisa passar por uma determinada situação. As nuances dessa situação, a gente vai respondendo através do nosso livre-arbítrio. É para isso que ele serve. A gente vai utilizar o nosso livre-arbítrio. Podemos nos sair bem ou não. Eu posso, perante uma onda, no gênero de prova lá do marinheiro, se o certo fosse eu virar o timão para a esquerda e eu virei para a direita, a onda pode bater no barco e fazer o meu barco afundar. Então é isso que ele está colocando aqui. Né? Nesse sentido, a gente pode escolher, sim, o corpo, porque no nosso planejamento, dentre outras coisas, vão estar o gênero da prova, que eu preciso de passar, aquele que vai trabalhar mais o que é mais urgente em mim, e qual é o corpo, qual é o tipo de corpo que eu preciso para passar por aquele gênero de prova. Então é nesse sentido que a gente pode escolher o corpo que a gente vai utilizar, tá, gente? Não é, pode dar aquela sensação, pode escolher um corpo como se tivesse um corpo, a gente escolhesse aquele, não é. Né? E esse corpo, como é que ele vai ser plasmado? Como que ele será construído sem que a gente derrogue as leis da matéria, que é a lei da genética? Por isso que a gente vê aqui, a gente leu a questão. Uma vez que está feito o nosso planejamento reencarnatório, sabemos o tipo de corpo que eu preciso, sabemos a família que eu preciso me juntar, faz parte do planejamento também. A que família eu preciso me juntar para caminhar comigo nessa nova jornada que eu vou? Isso também faz parte lá. Então, naquela família, né, a pessoa que vai dar à luz a uma criança com esse espírito, num determinado momento, aquele espírito, ele é vinculado ao óvulo daquela mãe, impregnando aquele ovo da mãe, aquele óvulo, né, a uva de coisa, aquele óvulo, com a carga magnética específica que vai propiciar a formação de um corpo conforme a necessidade daquele espírito. Então, quando o casal se juntar no ato sexual, que for introduzido o espermatozoide para se unir ao óvulo, como a gente fala, vão milhões de espermatozoides, só um fecunda o ovo. Vocês pensam que é aleatório? Não é. Porque aquela carga magnética imantada pelo espírito no óvulo da mulher, aquela carga magnética vai atrair um específico espermatozoide que tem a mesma carga para complementar o do óvulo, para então formar o corpo que o espírito necessita. Então não é aleatório de milhões de espermatozoides aquele que atinge o óvulo para fazer a fecundação. Ele é específico, né? Ele é atraído pela carga magnética. Então isso tudo faz parte do planejamento. E é assim que ele diz aqui que a gente consegue escolher o corpo. É dessa maneira. Tudo planejado, tudo dentro da lei, inclusive respeitando as leis de hereditariedade e genética da matéria. Ok? Então, sim, a gente pode escolher o corpo e o gênero da prova, quando temos condições para isso. Falei no início que o Livro dos Espíritos, quando trata dessas coisas, ele trata de uma forma do espírito mediano.
Existem espíritos, como a gente viu aqui no caso, que não quer saber da reencarnação, que ele não tem condição de participar de nada. Então as coisas são feitas à revelia dele. Esses são os pontos fora da curva, tá? Pode um espírito, em determinado momento, se recusar a reencarnar naquele corpo? Pode, a gente vê aí, tem muitos espíritos na programação reencarnatória, ele aceita reencarnar numa família e nascer através de uma pessoa que às vezes ele tem muita dificuldade. Gente, a literatura espírita está cheia disso. A gente pode estudar ali o caso de Segismundo, num desses livros de André Luiz. E quando o espírito tem uma incompatibilidade de sintonia com aquela mulher que vai gerá-lo, ou às vezes até com um homem, meio pressente, ele traz aquilo com ele pode falhar e num determinado momento aquela gestação interrompida. A gente vê aí, não vou dizer que vou dizer que pode ser, muitos casos de abortos espontâneos podem ser causados por esse motivo, né? O espírito desiste, ele falha. Vai ter consequências isso? Claro que vai, porque foi uma coisa que ele se propôs e ele falhou naquele intento dele. E a gente sabe que tudo que a gente falha, a gente precisa depois reparar. A gente não sai impune daquilo que a gente se propõe fazer e que não faz. Tá? Então, sim, nesse caso ele pode de última hora lá se recusar, né? Na questão 337, que diz: a união do espírito com um determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer escolhas com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Gente, Deus pode impor a gente o que Ele quiser, né? Só que o Pai é amoroso. O Pai não nos pune, Ele não nos castiga, Ele nos educa conforme as atitudes rebeldes que a gente toma. Está lá no Livro dos Espíritos que o mal, ele só aparece quando a gente se desvia da lei divina. Se a gente não se desviasse das leis divinas, o mal não existiria. O mal é o desvio nosso da lei divina. Se a gente se desvia, o Pai amoroso, Ele quer que a gente retorne ao caminho reto. Então Ele vai permitir que nos aconteça aquilo que seja necessário para novamente nos recolocar no caminho das leis que Ele traçou para nós. Então é isso que acontece. Muita gente vê reencarnação, a gente muitas vezes acha a reencarnação é um castigo. Reencarnação não é um castigo, a gente já viu aqui, é uma oportunidade. E a gente encara como um castigo porque muitas vezes contraria a nossa vontade. E aí a gente vê aquilo como castigo, mas não é a intenção da reencarnação punir ninguém. A reencarnação, a intenção é nos dar novas oportunidades. E nós precisamos nos resignar perante aquilo que a gente precisa passar. Não é se acomodar, gente, é diferente. Um exemplo, eu estudo muito porque quero passar em concursos. E apesar de eu estudar, eu não passo. Pode ser que o meu gênero de prova seja não conseguir aquilo que eu esteja desejando, apesar do meu esforço. Mas eu não devo me acomodar com isso. Eu preciso entender que se eu não consigo, algum motivo tem. Embora eu não entenda esse motivo naquele momento, mas algum motivo tem. E aceitar aquilo e continuar tentando.
porque eu não sei quando é que essa restrição vai cessar. Pode ser que no meu gênero de prova fosse assim, ó, Vicente vai tentar 30 vezes e não vai conseguir, mas na 31ª ele consegue. Aí eu chego na 30ª e digo, eu não consigo nada, não vou mais tentar não. Pronto, aí ó. Então, resignar é diferente de acomodar. A doutrina não recomenda acomodação, ela recomenda a persistência com a resignação, entendendo que nem tudo que a gente não consegue não é porque é castigo, não é porque o pai é vingativo, é porque tem um motivo de ser assim, tá? Então, continuando, agora eu vou para o livro, que aqui só foi até 337 nesse papelzinho. Então vamos lá, na 338, se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deve nascer, o que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Gente, isso está respondido, mas vamos lá, diz assim, ó, muitos podem pedi-lo, mas em tal caso é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir seu corpo. Então, de novo aqui, pode dar aquela ideia falsa, né, de que assim, vai ter um corpo ali e tem um monte de espírito concorrendo para ocupar aquele corpo A. Não é assim, não é assim, né? O espírito é designado para o corpo muito antes da concepção, porque ele vai ser encaminhado para um determinado tipo de corpo conforme a sua necessidade, a sua programação reencarnatória, tá? Então, assim, não existe uma loja de corpos, né, tudo lá em instantes assim, que a gente chega e vai escolher um. Não. Os nossos corpos são planejados, são formados, são customizados à necessidade de cada um de nós, e essa customização ela é feita durante o planejamento nosso reencarnatório. Quando a gente não tem condição de participar, eles vão fazer para a gente, os técnicos da espiritualidade vão fazer para nós. Seguindo na 339, o momento da encarnação é acompanhado de perturbação semelhante a que o espírito experimenta ao desencarnar. Olha só, essa aqui, ó. Se tem alguma perturbação quando a gente reencarna, ele diz que tem, e que é até maior do que quando a gente desencarna. Porque nós somos de lá, como a gente falou aqui no início. Nós não somos daqui da matéria. Então, diz os espíritos para a gente, quando a gente desencarna, conforme o grau de conhecimento que a gente tem desse processo, daí a gente falou no início da importância da gente se preparar para o momento da desencarnação, esse momento vai ser mais ou menos conturbado. Porque se eu não conheço nada, eu mesmo conhecendo, né? É o tal negócio, a gente está aqui, estuda pra caramba. Vicente, será que na hora que você desencarnar você vai ter a serenidade necessária? Só vou saber na hora. Espero que tenha, né? Mas existe sim uma perturbação ao desencarnar, porque a gente está passando de um plano para o outro, a gente está passando por uma transformação, e isso traz uma certa perturbação que vai durar mais ou menos conforme o grau evolutivo do desencarnante. A mesma coisa acontece de lá para cá, e os espíritos dizem que é pior ainda. A gente está aqui e não lembra. Mas se a gente vê o que a literatura nos diz, olha só, chega um determinado momento, o espírito é vinculado ao óvulo da mãe, para poder passar as energias que aquele óvulo precisa ter para atrair determinado espermatozoide. A fecundação se transforma em ovo, o espírito continua vinculado. O que acontece com esse espírito? Ele vai sendo, com o tempo, durante os 9 meses de gestação, miniaturizado e perdendo a consciência de onde ele vem,
até o momento que ele nasce. Aí ele nasce, tudo novo, não lembra nada. E lembra que a gente estuda aqui a literatura atrás também, que a reencarnação, para se completar, ela leva entre 7 e 14 anos, para ver o nível de perturbação que é vir de lá para cá. Porque a gente está saindo do nosso habitat natural para outro que é artificial, que é a matéria. Tá? Então, sim, há essa perturbação. E dando sequência nas outras questões, pergunta se esse momento é solene para o espírito. É porque ele está se propondo a uma jornada nova para ele. Então, dependendo do grau de evolução desse espírito, ele pode ter até espíritos lá, né, na espiritualidade, que vêm e o acompanham nesse momento. Quem lembra que viu o nosso lar 1, tem lá um momento, esqueci o nome, não sei se é Silas, o espírito que vai reencarnar, e que ele vem acompanhado daquelas pessoas queridas dele, né? Porque vem para dar força, para ajudar, sabendo que ele vai vir com uma situação desconhecida, e que, como está aqui no livro também, se essa situação causa ansiedade, causa. Porque tudo que é novo e é estranho para nós nos deixa ansioso. O desconhecido nos assusta de alguma forma, né? Então é claro sim que causa ansiedade esse momento em que a gente retorna para cá, porque a gente está se propondo a fazer algumas coisas que nós não sabemos se vamos ter êxito ou não, e por isso sim, isso é um momento importante, solene, para o espírito que está retornando para a matéria. E finalizando aqui, na última questão, eu englobei esse final aqui tudo, porque ele fala mais dessa questão, desse retorno. Ele pergunta para a gente se quando a gente sonha, se muitos personagens que aparecem em nossos sonhos, que a gente desconhece, de feições desconhecidas, se pode ser, olha só, estou usando a palavra pode, tá, gente? Não estou afirmando que é. Se pode ser um daqueles companheiros da espiritualidade que nos acompanhou lá, que esteve conosco, que nos auxiliou até chegar o momento do desencarne. Os espíritos dizem que sim, que pode ser sim. É uma maneira da gente ter contato com aquelas pessoas que estão lá, que ficaram na espiritualidade, torcendo por nós, para que a gente saia vitorioso dessa nova jornada que a gente propõe, né? São rostos estranhos, por quê? Porque a gente lembra deles, a gente vem com o véu do esquecimento, né? Quem de nós aqui lembra, né, quando a gente reencarnou, do que a gente estava passando lá na espiritualidade? A gente não lembra, a gente vai recuperar vai ter acesso a essa memória quando a gente voltar para lá, né? Aí a gente retoma novamente, a gente se aposta de novo dessas recordações, mas aqui elas não são necessárias, e por isso a gente não tem acesso a elas. E por misericórdia divina, né, através do sonho, que o que é o sonho? É um momento em que a gente está dormindo, em que nós, enquanto espírito, nos emancipamos e retornamos ao plano espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, e temos então a oportunidade de nos reencontrarmos com esse amigo, onde muitas das vezes, e a gente não lembra, são renovados os votos de sucesso, né, que eles têm para nós. Então, gente, com relação ao prelúdio do retorno à vida corporal, são esses detalhes que os espíritos trazem para a gente, né, já que a gente não lembra, e que a gente possa ter isso em mente, né? Principalmente quando a gente estiver lá no plano espiritual, que tiver para retornar de novo, isso vai acontecer com certeza, é mais um conhecimento que a gente está colocando na nossa bagagem, tá? Muito obrigado, boa noite a todos.
Dando continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa leitura de hoje é o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, Instruções dos Espíritos, o item 10. É a mensagem de Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Eu vou ler somente uma parte, vocês em casa leiam todo o item, que é bastante importante. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. E agora, chegado o momento do nosso passe, enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, nos ligando a todos os amigos espirituais que aqui já se encontram, para recebermos aquilo que necessitamos, o que é melhor para nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Fora da caridade não há salvação. É o lema espírita que resume todo o caminho a ser seguido para a tão desejada felicidade. É trazido pelo apóstolo Paulo que aquele que pratica a caridade na terra, já viverá em paz e no céu achará graça diante do Senhor. A caridade é a luz que nos guia nas dificuldades da vida e nos direciona ao reino dos céus. Nada representa com mais fidelidade o pensamento do Mestre Jesus do que essa máxima, e quem se guia por ela jamais está no caminho errado. Mas para isso é necessário nós entendermos o sentido e as consequências da caridade, assim também como descobrirmos maneiras de empregá-las. Se olharmos ao nosso redor, veremos infinitas oportunidades. Precisamos também analisar se nossas ações são guiadas pela caridade, e para encontrarmos a resposta é necessário consultarmos a nossa consciência. E a nossa consciência, ela não falha. A caridade também nos impulsiona a fazermos o bem e nos afasta de praticarmos o mal. Mas, ao contrário do que muitos pensam, deixar de fazer o mal não significa fazer o bem. É fundamental uma virtude ativa, uma ação no bem. E ao invés de nos sentirmos incapazes de sermos caridosos por diversos motivos que cremos ser impedimentos, para praticar a caridade necessitamos apenas do sentimento da vontade. E o Espiritismo nos traz tantos exemplos de espíritos que mesmo com infinitas dificuldades triunfaram
e hoje nos servem de guia. Por nossa vez, precisamos nos esforçar para que aqueles que nos observam reconheçam em nós o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão, e assim sejam contagiados pelo desejo de fazer o bem, seguindo a máxima que a doutrina espírita nos ensina. Graças a Deus. E agora, vamos nos preparar para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Reencarnação. Oportunidade bendita de nos reconciliarmos com a lei do Pai, nos permitindo que adentremos na Terra, que é o hospital, a escola e a oficina de trabalho, para fazermos nosso aprendizado, para ver se realmente tudo aquilo que nos preparamos no mundo espiritual, apreendemos. Que muitos mergulham na carne com grandes oportunidades, mas quando aqui chegam pela bênção do esquecimento, muitas vezes repetem os mesmos erros. Mas nem por isso Deus se afasta de nós. Ele sempre permite que alguém chegue perto de nós e nos alerte sobre o que nós estamos fazendo da oportunidade da vida. Sempre tem um bom amigo do plano espiritual que chega perto de nós, nos intuindo e nos alertando das atitudes que estamos tendo, das escolhas que estamos fazendo. E o Pai não nos pune nunca, mas somos nós que somos rebeldes e vamos sim desvirtuando tudo aquilo que é necessário a nosso aprendizado, a nossa melhoria. E como o irmão disse, Sigismundo, quando estava no mundo espiritual para reencarnar, ele tem uma dificuldade, porque aquele que será seu pai é um antigo amigo do passado em que ele, de alguma forma, prejudicou. Então esse pai tem medo de se compromissar com Sigismundo. Mas o plano espiritual sempre coloca um anjo para que possa preparar o paizinho na atitude de ser pai novamente. Muitas vezes Sigismundo se sente desanimado, mas enquanto ele está no processo de restringimento do seu corpo físico para diminuir o seu tamanho, se sente desanimado, se sente triste. Mas os amigos espirituais que estão ali avaliando a sua encarnação se aproximam dele, incentivando para que ele venha. Ele não estará sozinho, eles o acompanharão e, quando necessário, chegarão perto e lembrarão das promessas que ele fez antes de vir. E a gente vê que todos temos oportunidade, todos temos amigos que nos avaliam, que nos incentivam e que permanecem conosco durante a nossa estada na Terra para nos fortalecer na nossa caminhada. Então nós é que temos que estar atentos para poder fazer aquilo que nos comprometemos. Fazer aquilo que nos toca na obra da criação.
O planeta é de expiações e provas, sim. Mas desde que o espírito se proponha, se determine, tenha força de vontade e coragem, ele consegue passar por todos os obstáculos, com força, sim, perseverando no bem e fazendo aquilo que ele se comprometeu. Então, que nós tenhamos isso como material de reflexão para que nos preparemos também para o momento que deixarmos o corpo de carne. Que nós possamos arrumar a nossa mala com todos os conceitos que o nosso espírito necessita. E a caridade é uma delas. Que a caridade nos move, porque a gente sai da nossa dor e a gente vai se debruçar sobre o outro, procurar acalentá-lo e mostrar para ele que ele também não está sozinho. Que todos temos, sim, o incentivo do plano espiritual e temos também os amigos espirituais do mundo físico que nos incentivam e que nos auxiliam na nossa caminhada. Então, que nós tenhamos certeza de que tudo está certo, que Deus é nosso Pai e nos ama e quer o nosso melhor. E que nós consigamos vencer a nós mesmos e vencer os processos educativos que a carne nos apresenta. Que Deus possa abençoar a todos nós. Que Jesus guie o caminho de cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma reunião, na qual nos sentimos felizes e gratos por estarmos na casa do caminho, essa casa que nos acolhe, que nos aceita como somos e que também nos convida ao trabalho no bem, ao estudo do Evangelho do Mestre Jesus, que é tão necessário para a nossa caminhada, para o nosso progresso. Agradecemos também por tudo que nos foi trazido na noite de hoje, que possamos refletir e colocarmos em prática, sempre visando a nossa condição de espírito imortal. E que ao sairmos dessa casa, com a proteção do Mestre Jesus, possamos levar conosco a paz e a harmonia que aqui encontramos. E que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos a reunião da noite de hoje. Graças a Deus.